Bom, primeiro, localizar essa data histórica, né, oficialmente determinada como dia 7 de setembro, como uma data que simboliza não a independência plena, mas uma conquista interminável. Com relação ao esporte, que é um tema profissional com o qual me aproximo mais dessa questão de reivindicações, no sentido que a gente um dia possa verdadeiramente ter um projeto esportivo nacional, eu acredito que nesse momento em que existe, fruto da diplomacia internacional do governo Lula, uma pauta esportiva que tem ocupado grande parte do noticiário em nosso país, que é fundamental que a gente se solidarize junto aos movimentos sociais que têm reivindicado um espaço maior nessa pauta, para que aí sim, um dia, a gente possa dizer que a gente tem um projeto de independência esportiva. E é óbvio que a independência esportiva, ela só vai ser plena quando nenhum mais brasileiro tiver excluído de qualquer possibilidade que existe no nosso país. Mas eu fico pensando, né, porque a gente precisa ter utopias que um dia possam se materializar em realidade. Eu fico pensando, por exemplo, que daqui em 2014, na Copa do Mundo, ou na Olimpíada em 2016, a maioria do povo vai estar olhando para o nosso país, né? Mas mesmo que a gente seja foco esportivo nesse momento, a minha grande utopia é que um dia, ao invés do povo todo, dos trabalhadores do mundo estarem olhando, a gente possa, com a mesma intensidade que se para assistir, a gente possa destinar uma semana, um mês, não para assistir, mas para que os trabalhadores todos possam se solidarizar nos grandes jogos esportivos na ótica dos trabalhadores, e que isso ainda não é uma realidade, é uma realidade incompleta. Então, acho que o grande projeto esportivo é a gente continuar, como é um pressuposto de todas as pessoas envolvidas no IELA, que a gente continue firme numa luta de resistência e de solidariedade na dimensão de que um outro mundo esportivo é possível, mas que esse possível, ele nasça da luta e que seja possível para melhor. O drama da independência brasileira é o drama da independência dos países latino-americanos. Em 1825, praticamente todos os países latino-americanos já são independentes e deixam para trás 3 séculos de colonialismo. E inaugura-se uma nova fase marcada pela dependência e pelo subdesenvolvimento. Essa dependência e subdesenvolvimento não é produto de uma herança colonial, mas das estruturas gestadas durante o colonialismo e perpetuadas durante o período de soberania política. Essa soberania política, em função da forma de transição, o conservadorismo político e da manutenção do nexo colonial nas economias, criaram esse monstrengo, essa formação econômico-social terrível, que é o subdesenvolvimento, marcado pela dependência dos países latino-americanos aos centros imperialistas mundiais. Portanto, uma genuína reflexão sobre a importância do 7 de setembro, sobre a independência política brasileira, necessariamente tem que ser desenvolvido um esforço de reflexão sobre esses 500 anos de história, que é um período recente, quando comparado com outras civilizações, mas que comporta um grande desafio, quer dizer, completar a independência, ou mais concretamente fazer aquilo que José Carlos Mariátegui recomendava, uma segunda emancipação, que não só confirme a nossa característica de país soberano do ponto de vista formal, mas que o país tenha sob controle sua riqueza e possa eliminar do seu interior a grande desigualdade social, sem a qual não é possível coesão e sem a qual não é possível unidade política nacional, para interferir nos grandes problemas da humanidade. Além disso, a independência brasileira, como a latino-americana, acabou por consolidar uma balcanização dos países latino-americanos.
e criou o terreno histórico necessário para a unidade latino-americana. E nós ainda estamos em busca, e que existem vários projetos em curso. Um projeto de Washington, que é a América para os americanos, que é o projeto da doutrina Monroe, e o projeto bolivariano, que de maneira geral busca garantir a América Latina para os latino-americanos, com interesses próprios, uma comunidade com identidade própria e com um passado comum e com um destino necessariamente emancipatório comum. Daí que uma reflexão sobre o 7 de setembro no Brasil tem que ser uma reflexão sobre esse futuro soberano de igualdade e, para nós, socialista, não poderia ser de maneira diferente. E é uma reflexão também sobre o quanto de ilusão existe no pensamento liberal a respeito da emancipação de 22 ou da independência de 22. É uma independência pactada entre um império decadente, que é o Império Português, com uma elite que já começa a criar aqui todas as características mais nocivas da elite brasileira. De tal maneira que o desafio do 7 de setembro é pensar um novo futuro, a partir das condições concretas que nós estamos submetidos de dominação imperialista, de submissão neocolonial, de desigualdade social, de dependência econômica e de um rastro claro de uma característica essencial do nosso país, que é o subdesenvolvimento. Pensar a independência brasileira é, em definitivo, pensar a superação do subdesenvolvimento e da dependência. Esse é o grande desafio para o povo em seu conjunto. E para nós, na universidade, significa um desafio intelectual gigantesco, que é superar as estruturas neocoloniais que ocupam a maior parte do tempo dos professores na universidade, na nossa graduação, nos currículos, nos programas de pós-graduação e desde as ciências sociais, que é o terreno em que atuamos, pensar um pensamento crítico, elaborar um pensamento crítico, seguir na senda de fortalecimento de um pensamento crítico que nós já possuímos, necessário para enfrentar esse grande desafio que é dessa segunda emancipação. Esse é o sentido de pensarmos criticamente o 7 de setembro no Brasil. O Brasil tem uma história bem atípica, né, no que diz respeito à independência na relação com a América Latina. Enquanto os demais países da América Latina, da língua hispânica, tiveram um processo de independência, de luta, né, realmente de confronto com a colônia, como foram as guerras de independência, que começam lá no 1810 e que só vão terminar em 1824 com a vitória da Batalha de Ayacucho, o Brasil tem uma realidade completamente diferente. Ela acontece dentro de uma determinada ordem, né, com um acordo entre Dom João VI e o seu filho, Dom Pedro I, que assume então o Brasil como um imperador, ao contrário dos demais pontos da América Latina, onde se formam as repúblicas. E é importante a gente lembrar que mesmo na lógica latino-americana, nos espaços de língua hispânica, houve também um certo confronto interno, que foi a grande batalha e a lógica de Simão Bolívar contra os outros generais que acabaram vitoriosos. Simão Bolívar queria uma grande pátria que pudesse ser soberana, autônoma, né, dos grandes centros da época. E tinha a outra turma, que foi quem acaba, afinal, sendo vencedora, e que pensava justamente nessa balcanização, cada um com seu espacinho, cada um com seu país, cada um com o seu espaço de poder. Então a América Latina a independência já acaba nascendo meio morta, né, com a derrota de Simão Bolívar, de Sucre, de Artigas, que era de uma América Latina verdadeiramente soberana e livre, né? E então a América Latina as próprias guerras de independência terminam por aí, né? Então há independência, mas na verdade a independência não existe de fato, porque começa toda uma outra dependência da Inglaterra e mais na frente dos Estados Unidos. No caso do Brasil, essa independência se dá então dessa forma, né, como uma espécie de acordo entre a colônia e o filho da colônia, que era Dom Pedro I. Então, para a gente, até hoje, a independência, de fato, ela ainda não aconteceu, né? Porque ainda que a gente tenha se independizado naquele momento da colônia, entre aspas,
houve todo um outro processo de dependência, o capitalismo dependente, que vai se profundizando ano após ano até chegarmos aonde estamos, ou seja, não há uma independência real, né? Se depende economicamente de vários outros centros do mundo, e ainda há muito que avançar aqui no Brasil e também na América Latina, embora grandes passos já tenham sido dados. Mas a luta popular avança e certamente chegará a hora de uma Abya-Yala, né, de um mundo latino-americano, de um continente que possa trabalhar uma outra maneira de organizar a vida, incluindo não só o povo branco, né, a descendência portuguesa e espanhola, mas também incluindo os indígenas e os negros, que são responsáveis por grande parte da nossa cultura, da cultura desta grande Abya-Yala. O nosso projeto de pesquisa, ele é sobre a implantação do Sistema Único de Assistência Social em Santa Catarina. E bom, o nosso grupo de pesquisa, ele vem se dedicando há algum tempo ao estudo das políticas sociais, tanto no Brasil quanto na América Latina, de um modo geral. E bom, a nossa perspectiva dentro do serviço social sobre a independência é que, na verdade, a independência que a gente tem hoje, ela é uma falsa independência. Concretamente, a gente não teria nada para comemorar no dia 7 de setembro. Quando a gente estuda política social, é impossível que a gente não faça esse atrelamento com a política econômica. E o que a gente percebe atualmente é que as políticas sociais, tanto no Brasil quanto na América Latina, elas ainda têm um atrelamento muito grande com os organismos internacionais, como a ONU, o FMI, que costumam ditar as diretrizes para a implantação das políticas sociais na América Latina. Dentro da nossa perspectiva, a gente acredita que a política social pensada a partir do nosso contexto de Brasil, de América Latina, as políticas sociais, elas podem servir como um importante mecanismo que pode potencializar o protagonismo popular e que pode oferecer autonomia a todas as pessoas que se utilizam efetivamente dessas políticas sociais.